Oi! Hoje a gente vai falar sobre uns probleminhas de memória aí. Vamos falar hoje sobre um problema que muitos de vocês têm. Eu sei que a gente conversa bastante nas redes sociais, a gente passa basicamente pelas mesmas coisas. E na verdade é algo que 98% dos leitores aí estão com essa dificuldade, e é conseguir lembrar das coisas que você lê depois de um tempo que você lê o livro, né? Um breve momento enquanto eu edito esse vídeo para reparar que a camisa estava abotoada errada. Algo que será impossível desver agora até o final desse vídeo. Normalmente é muito difícil lembrar a história completa, assim. Eu particularmente tenho só alguns flashes de memória de uma coisa aqui e ali, sabe? Às vezes a pessoa comenta comigo, nossa, muito legal aquela cena que fulano fez tal coisa, né? E eu fico tipo, teve essa cena? Pra mim, assim, nunca foi uma questão de, daqui 2 meses eu não vou mais lembrar, claro, que eu já vou ler muita coisa. Não, é coisa tipo assim, acabei de fechar o livro, já não lembro o nome dos personagens. E é preocupante, eu fico meio paranoico com isso às vezes, até me dá um pouquinho de medo. Acho que, assim, se você me perguntar qual é o meu maior medo da vida, é desenvolver esse negócio do Alzheimer aí, pra mim não é uma coisa bacana. E daí, quando eu tava falando sobre isso na internet, acabei caindo num artigo que falava sobre a questão de, a gente esquece, a gente não retém informação, porque lê muita coisa, uma atrás da outra, né? É uma máquina de ler livro, parece que não absorve conteúdo, você não reflete sobre aquilo que você leu, você simplesmente lê por ler, é 3 livros por semana, 7, 10 livros no mês. E, assim, é um ponto de vista válido, mas ao mesmo tempo não se aplica a mim. Parece que acontece ao contrário, sabe? Se eu demorar pra ler um livro, primeiro que eu vou perder o interesse nesse livro, e segundo que eu vou esquecer mais ainda. Se eu ler só um pouquinho hoje e amanhã mais um pouquinho, chega no final da semana, eu já também não tô mais lembrando mais de nada do que eu li da semana inteira, sabe? Já fiz até um vídeo pro canal sobre isso, eu preciso ler rápido pra reter a informação, pra toda a história se construir na minha cabeça rapidamente. Então, o que eu faço, né, Vitor? Qual que é a solução pra você conseguir lembrar dos livros que você lê? Eu vou dar algumas dicas pra vocês, não é fórmula matemática escrita assim na pedra, sabe? Que vai funcionar pra todo mundo. É o que funciona pra mim, assim, na maioria dos casos, tá? Eu ainda esqueço um pouquinho, mas me ajudou muito a reter um pouquinho dessa informação, e eu tenho visto diferença ao longo das semanas e ao longo das minhas leituras. A primeira coisa, que parece meio óbvia, mas ao mesmo tempo não, é você usar post-it pra marcar suas leituras. Eu vou estar usando de exemplo sobre A Queda da Elizabeth Frankenstein, que é um livro incrível, maravilhoso. Se vocês não viram meu vídeo ainda sobre ele, assistam lá. Eu coloquei alguns post-itzinhos aqui. Não é só pra marcar frase bonita. Eu sei que a principal função que a gente faz é isso, né? Toda vez que tem aquele quotezinho maravilhoso que você quer lembrar pro resto da vida, que você quer anotar no seu caderno, você vai lá e coloca um post-it. Mas eu passei a usar post-it também pra algumas cenas-chave ou cenas importantes ali na história, ou cenas que me fizeram sentir alguma coisa além do que eu tava sentindo ali enquanto eu tava lendo, alguma coisa impactante, ou alguma coisa que fez muito sentido pra mim ali no momento, ou uma cena que revirou toda a história de ponta cabeça. Esse livro tem bastante reviravolta. Coisas chaves pra quando eu quiser lembrar do livro, eu só vou no meu post-it e dou uma relidinha naquele pedaço daquela cena, e parece que a história volta na minha cabeça, sabe? Então a primeira coisa foi realmente começar a usar mais post-it, não só em livros que eu percebo que vai ter essas frases bonitinhas, mas em todos os livros que eu vou ler, eu tô tentando fazer essas marcações aqui. A segunda coisa, e a mais importante dessas todas aqui, a que mais me ajuda, é fazer anotações enquanto eu tô lendo, tipo um diário de leitura no meu celular mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço. Então a gente tem aqui, eu uso o aplicativo Evernote. Entrando no Evernote, aqui na lateral eu criei várias pastinhas para as minhas notas, né? Mas uma delas é leituras do mês. Quando a gente entra no leituras do mês, eu tenho separado por mês também, né? Então a gente tá em outubro, e aqui tem todas as leituras que eu fiz no mês de outubro. Então Nixia, Shenlongs, Bettina Vladimir, blá blá blá. A Sombria Queda de Frankenstein tá aqui, como vocês podem ver, é um arquivo bem longo, tá? Ele tem bastante anotação, e tudo isso foram, é bem longo mesmo, não acaba nunca. Foram anotações que eu fiz enquanto eu estava lendo o livro em tempo real, assim. E isso é maravilhoso, porque me ajuda muito na hora de fazer resenha. Na hora de fazer resenha, o meu roteiro do vídeo está pronto aqui no meu celular. O que melhor me representar numa resenha do que o que se passou pela minha cabeça, né, durante a experiência da leitura. Como vocês podem ver aqui, eu vou colocando tópicozinhos, então eu faço bem linear mesmo, do começo ao fim da história. Eu começo falando da página 1. Então, quando eu iniciei A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, eu já percebi, foi a minha primeira anotação, que ele tem um fraseamento bem bonito e peculiar. E daí, em seguida, começo bastante envolvente e intrigante, porque ele imerge você numa sensação esquisita e um pouco sombria. Você começa com o pé atrás no bom sentido. Aqui eu já
já tive uma noção de que quando eu tava lendo essa história, aí eu lembro, por que eu fiquei com o pé atrás no comecinho da história? Ah, foi por causa disso. Então já me ajudou um pouquinho na memória, sabe? A atmosfera é uma delícia, aquela coisa tipo carruagem, noite, um negócio meio vitoriano. É algo que eu falei na resenha também. Então já comecei a me lembrar um pouquinho mais de como era o cenário desse livro. Eu leio uma página, eu paro e anoto alguma coisa. Isso faz eu demorar um pouquinho mais pra ler? Faz, mas me ajuda muito. Vamos pra outro exemplo aqui. Eu vou mostrar, tipo assim, em agosto a gente teve um Tom Mais Escuro de Magia. Eu começo falando aqui que foi um pouco exaustivo no início, porque joga muita informação sobre magias na sua cabeça logo e você fica tentando assimilar tudo. Aí eu lembrei que a história começa ali com o Kel indo entre as Londres, visitando um rei, depois ele vai pra um bar e ele mostra um joguinho de mágica lá pra um cara no bar que se interessa bastante sobre magia. Mas pra mim não consegui me empolgar 100%, não me apaixonei. Fiquei lendo tipo, ah, legal, não sei porquê, gente, isso na página 50. Eu falo comigo como se eu fosse, né, eu estivesse conversando mesmo durante as anotações. E eu acho que isso é até uma técnica válida pra outras coisas, né, por exemplo, o estudo, né, que diz que se a gente anota, se a gente escreve, se a gente vai repassando as coisas que a gente tá estudando, a informação vai se retendo melhor quando a gente tá escrevendo aquele conteúdo. Eu não costumo anotar muito os eventos que estão acontecendo na história, sabe? Tipo, capítulo 1 aconteceu isso, capítulo 2 aconteceu tal, porque isso aí também vai demorar 10 vezes mais pra ler o livro e vai me encher o saco. A terceira dica que eu tenho que dar pra vocês é uma coisa que eu não fiz em todos os livros que eu li. Eu comecei a fazer, dei uma paradinha porque eu também cansei. É uma coisa muito válida também, que é você anotar em algum caderno, algum lugar, pode ser no seu celular mesmo, no caso aqui eu fiz no meu próprio bullet journal, as suas impressões gerais da história. Assim que você termina o livro, terminou o livro, fechou, você pega o seu caderno e já vai conversar com você mesmo sobre. Eu tenho uma página, não vai dar pra ver mesmo. O lado direito aqui do caderno tem um parágrafozinho sobre leitura da semana, Geek Love. Eu fiz um breve parágrafo assim que eu terminei de ler, aí eu escrevi tipo, é um dos livros com a escrita mais inusitada que eu já li, também um dos mais bizarros. Demorei uma eternidade pra engatar, mas depois que passei a sacar tudo, ficou mais tranquilo. Enfim, aí eu descrevo mais algumas coisas aqui, não vou ler o parágrafo inteiro pra vocês. É basicamente parecido com as anotações que eu já faço no celular, por isso eu parei de fazer no caderno. Pensar sobre a história assim que eu terminei, tentar ali no finalzinho puxar o começo da história de novo na minha cabeça pra escrever um resuminho aqui no caderno, também me fez forçar a colocar a história aqui, a fixar ela na memória. E a última dica, na verdade, não é nenhuma dica, é uma coisa que talvez ajude vocês a não se preocupar tanto. Eu tento me falar isso sempre pra parar de me preocupar um pouquinho. Alguns livros são realmente leituras que não são memoráveis, sabe? Elas estiveram ali, elas foram um momento legal pra você, mas não significaram muita coisa, não tocaram você. Alguns livros são mais memoráveis, alguns livros você vai bater o olho na capa e você já vai lembrar de tudo que você sentiu, de toda a história. Mas aquela coisa, se você quer se lembrar um pouquinho mais, se você quer não ficar tão preocupado e ter uma experiência mais completa de leitura, eu recomendo vocês fazerem isso que eu passei no vídeo de hoje. É algo que eu já tenho feito há um bom tempo, tem sido muito legal. Às vezes eu penso tipo assim, eu queria hoje só ler sem anotar nada, sem me preocupar, mas aí no final das contas eu acabo fazendo anotação, mesmo assim eu não consigo, já virou um vício assim enquanto eu tô lendo, parece que eu tô num clube do livro com a minha cabeça. Aí eu tô discutindo, eu tô pensando, eu falo, nossa, que massa isso. Daí eu vou lá no celular e escrevo, nossa, que massa isso, nas palavras que vem na minha cabeça, sabe? E é isso que ajuda muito você a se divertir mais durante a leitura e, como eu disse, vira um negócio viciante que você não consegue parar de fazer. Essas são as dicas então que eu tenho pro vídeo de hoje, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês fazem alguma coisa também que ajuda vocês a se lembrar da história, ou se vocês já são os MacGyver aí, os Chuck Norris que conseguem lembrar de tudo que lê. Se você é esse tipo de pessoa, por favor, me doa alguns neurônios, alguns desses negócios aí na sua cabeça que eu tô precisando. Se vocês não me seguem nas redes sociais ainda, todos os links estão aqui na descrição, e se você tá chegando agora no canal, ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, clica no botãozinho aí e você já receberá todos os vídeos novos do Geek Freaks, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!